passei mal tomando leite. Tem quantos anos, cabecinha? Não tem nem um mês. Aqui é papo de, né? Eu separei não, levaram ela, bicho. Fui trabalhar, quando eu cheguei, levaram ela com móvel e tudo, não deixou nada. Aqui na obra só se fala disso, bicho. Oxe, tem câmera. Vamos sair no Globo Esporte. O que vai ser hoje para o jantar? É o frango galinha. Chega, Eca! Vai, chega, Eca! Calma, Eca! Calma aí, mano! Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Jump, Pedrinho, jump. Oh, yeah. Aqui pra mim tá uma delícia. E mãe? E mãe? Não faça isso não, irmãozinho. Você nem doeu. Porque não tá comendo ração esse cavalo. É o quê, pô? Desliga esse computador agora! Toma minha mãe, vai! Pra cá, vem, filho da festa, pra cá! Essa casa aqui é minha. Me dá R$1 aí, ó. Camarinho, não. She was more like a beauty queen.